Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, como eu sempre trago aqui no canal. Fiz uma enquete lá no grupo para saber o que a galera queria ver no canal. Hoje a galera votou para assistir uma análise aí de Bitcoin e Altcoin. Então hoje eu vou trazer uma análise de Bitcoin e Altcoin e amanhã eu vou trazer alguns tokens promissores aí para o mês de fevereiro. É importante a gente já estar acompanhando e já estar se programando para o mês de fevereiro, porque eu acredito que no mês de fevereiro a gente vai ter aí algumas valorizações bem interessantes, tá? Então é sempre muito importante a gente já estar se antecipando antes que isso aconteça, tá? E hoje a gente vai falar o que está acontecendo no Bitcoin e ver quais que vai ser aí as probabilidades ou possibilidades para o dia de hoje e oportunidades também, tá? E se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, já começando a nossa análise aqui com Bitcoin. E hoje a gente vai ver mercado tradicional também, tá? Ontem não passei sobre mercado tradicional, mas hoje a gente vai ver sobre mercado tradicional e no curtíssimo prazo, tá? Porque a gente sabe que o curtíssimo prazo também influencia no médio e longo prazo. E começando aqui no Bitcoin, pessoal, é importante a gente acompanhar essa região que o Bitcoin está nesse momento, principalmente no gráfico diário. Por quê? Porque em momentos cá atrás a gente teve essa região como uma região de negociação muito forte, tá? Foi região que foi utilizada como suporte e foi utilizada também como resistência, tá? Nesse momento o Bitcoin tocou e rompeu, não utilizou como resistência, mas pode utilizar essa região como suporte. E se for rejeitada essa região, a gente tem uma característica inversa, tá? A gente tem aqui um rompimento de suporte, que era para ser utilizado essa região como uma região de suporte, porém a gente vai ver uma liquidação. Então a gente pode ver aqui o Bitcoin devolvendo muito aí para os próximos dias, tá? Chegando aqui a 21 ou até mesmo nessa região de 20 e também em 18 mil, tá, pessoal? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se o Bitcoin no gráfico diário conseguir fechar abaixo dessa região de 22.400, 22.500, a gente vai ter oportunidades em shorts, tá? Porque o nosso risco retorno fica bem interessante. A gente tem aqui um stop nesse topo anterior mais alto, no qual vai ser mais difícil ele vir buscar se ele conseguir romper essa região, porque os vendedores vão passar a agredir com mais força. Então a gente tem um stop de 4, 5% para provável take de 16, 17%, no qual isso pode acontecer até mês de fevereiro, tá, pessoal? É importante a gente acompanhar essa região, porque se ele romper, se ele confirmar esse rompimento, ele vai caracterizar uma rejeição e isso não é nada bom para o momento de mercado que a gente está agora, tá? A gente teve uma valorização muito forte, muito extensa, o mercado está bem esticado, qualquer rejeição pode trazer uma desvalorização ou uma correção mais agressiva também, tá? Quando a gente vai olhar aqui em Fibonacci, a gente vê que a nossa correção, as nossas retrações de Fibonacci acaba sendo um pouco mais longo também, porque o mercado esticou demais, tá? Então as nossas retrações vai estar aqui entre 19.700, 19.800 a 18.900, tá? Então a gente tem toda essa região aqui como uma região de negociação, onde o preço pode vir buscar se o Bitcoin rejeitar essa região, e a nossa oportunidade vai estar em short se isso acontecer, tá? Quando a gente vai observar aqui em perfil de mercado, observe que pontos de negociação tá basicamente nessa região aqui, tá? Nessa região teve um ponto de negociação maior e isso fica gravado na memória do mercado. Luiz, você tá falando que o preço do Bitcoin vai cair para 19, 18 mil de novo? Não necessariamente. O que eu quero dizer é que se o Bitcoin não conseguir segurar acima dessa região, a gente pode ver o Bitcoin voltando de novo para 18 mil, tá? Então é importante a gente ver o Bitcoin segurando aqui. Mas Luiz, o que eu faço agora? Agora não dá para fazer nada, só esperar acontecer. Se ele rejeitar aqui e fechar no gráfico diário abaixo, a gente consegue pegar short. Se você não sabe operar no mercado futuros, é importante você aprender, não para ficar rico. O mercado futuros não vai te deixar rico, não vai te deixar milionário, mas você consegue aproveitar o máximo possível de oportunidades dentro do mercado, isso independente da direção e principalmente quando o mercado está caindo. As melhores oportunidades no mercado é quando o mercado está caindo, mas você precisa saber aproveitá-las, tá? Já no mercado tradicional, o que eu vejo uma divergência aqui no meu setup, então eu acabo ficando em alerta. Por quê? Porque no dia de hoje a gente tem dólar caindo, tentando romper esse nível de suporte, a gente tem títulos de 10 anos dos Estados Unidos caindo, caiu ontem, caiu hoje, divergindo aqui do mercado tradicional. Quando a gente tem título e dólar caindo, o que a gente precisa ver é dinheiro migrando desse cenário de baixo risco para alto risco. Então a gente precisa ver mercado de alto risco subindo, tá? Porém, tá divergindo um pouco, porque a gente tem S&P caindo bastante pro dia de hoje, a gente tem Nasdaq caindo bastante pro dia de hoje e a gente tem Dow Jones abrindo em queda pro dia de hoje, divergindo ali
de título e dólar, tá, pessoal? Então, o que eu passo a ficar de olho nesse momento? Eu passo a acreditar que nesse momento essa correção está sendo para um pullback, tá? Não vou fazer nada acreditando nisso, mas eu vou esperar que seja um pullback e se isso se confirmar, a partir do momento que isso confirmar, o preço passar a subir, eu vim rompendo topos que está aqui em Nasdaq em 12.100 e em S&P que vai estar aqui em 4.900, eu passo a acreditar que isso foi só uma correção, foi só um pullback, foi só um reteste para o preço formar um pivô de alta e passar a subir e dar para gente ou demonstrar para gente uma tendência de alta, tá? Então nesse momento eu não faço nada, nem em Bitcoin, nem em mercado tradicional e nem em altcoin, porque está tendo uma divergência aqui no meu setup. O máximo que eu posso fazer é alguns scalps bem rápidos nas altcoins, aproveitando essa volatilidade, porque nesse momento a gente tem a dominância do Bitcoin caindo. E quando a gente tem dominância do Bitcoin caindo, a gente sabe que o Bitcoin ele vai subir bem menos que as altcoins, ou as altcoins vai subir bem mais que o Bitcoin. E se o Bitcoin cair, o Bitcoin vai cair bem mais que a maioria das altcoins, tá? Isso pode acontecer porque a gente tem o mercado começando a migrar para altcoins ou dando preferência para altcoin, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, token OP subindo 8% para o dia de hoje, a gente vai ver token Solana subindo 3%, a gente vai ver o token AXS subindo quase 4%. Então essa observação em dominância é sempre importante a gente fazer, principalmente para quem pega trade, tá? E como a gente pega trade, aproveita os ruídos de curtíssimo prazo, então é importante a gente fazer todas essas observações. Então, nesse momento não faço nada e o que eu passo a observar aqui é Bitcoin, essa rejeição para short, principalmente no Bitcoin se isso acontecer, mas a gente tem o seguinte, a gente pode ter um rompimento de topo ou um rompimento desse padrão que ele está formando aqui nesse momento, tá? A gente tem um padrão, assim como eu trouxe ontem para vocês, a gente tem aqui nesse momento essas lateralizações ou padrões de continuidade e quando a gente tem o rompimento desses padrões, a gente tem uma movimentação direcional. O que seria isso? Nesse momento a gente tem aqui o Bitcoin formando aqui basicamente um padrãozinho de continuidade ou uma bandeira, uma flâmula, como você, independente de como seja o nome desse padrão ou como você conhece esse padrão, mas o importante é o conceito dele, tá? Eu conheço como flâmula, como bandeira. E o que a gente pode ter nesse momento é uma provável continuidade nessa lateralização até o mercado tradicional ditar a direção do mercado de alto risco e daí ele vai confirmar pra gente se ele vai romper pra cima e se isso acontecer a gente vai ter um belo de um trade aqui no Bitcoin, tá? Eu não tiro de cogitação esse rompimento pra cima, no qual o risco-retorno fica super favorável, um stopzinho de 2-3% para um take de 6-7%. Então o que a gente precisa ficar de olho no Bitcoin nesse momento é o seguinte, em rompimentos. Rompeu esse padrão aqui, a gente tem continuidade, ele confirma pra gente que isso é um padrão de continuidade e ele vai passar a subir até a próxima resistência em 24.500, no qual ainda pode acontecer porque está bem perto, tá bom? E se ele rejeitar aqui, principalmente no gráfico diário, aí a gente ativa um alerta bem grande e a gente pode ter o Bitcoin voltando aqui para 19, 18 mil, no qual eu não tiro de cogitação ainda, tá? Então é importante a gente ficar de olho aqui nesse cenário, mas não dá pra gente fazer muita coisa porque a gente tem divergência aqui entre mercado de baixo risco e mercado de alto risco. Quando a gente vai falar de altcoin, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas altcoins também, e hoje a gente vai dar uma olhada e ver como tá aqui o token AXS, o token Solana, o token AGIX e o GMT, como eu tinha trago ontem para vocês, tá? E nesse momento o token GMT, ele tá seguindo basicamente a nossa análise de ontem, ele não conseguiu romper essa resistência, ele rejeitou e caiu um pouco. Para o token GMT é importante a gente ficar de olho porque ele tá rejeitando essa região, que é uma região de resistência nesse momento, e que se ele fechar no diário abaixo dessa região, ele vai confirmar essa rejeição e a gente tem possibilidade para o token GMT de queda ou de queda até os 42 centavos de dólar, tá? Mas se ele conseguir superar essa região onde está aqui a nossa média de 200 períodos, ele não só vai romper essa região de resistência que está em 59, como ele vai romper a resistência da média de 200 períodos também, onde ele vai mostrar pra gente que a gente tem uma tendência de alta pro token GMT e a gente pode estar passando a pegar alguns trades em long aqui pro token GMT, mas é importante o fechamento de hoje. O fechamento de hoje vai ser um fechamento chave, vai ser um fechamento muito importante para que a gente possa estar pegando alguns trades aqui no token GMT, e é como eu falei, vamos dar preferência para trade em altcoin, porque a gente vai ter ali um direcionamento melhor das altcoins do que no Bitcoin, porque a gente tem Bitcoin perdendo dominância, tá? Já que no token AGIX o que a gente tem também uma rejeição
rejeição, uma perda dessa região de 17, como eu tinha trago para vocês. No semanal, é importante a gente observar o AJAX no gráfico semanal, porque o beta do AJAX subiu muito. E no gráfico semanal, o que eu vejo no AJAX aqui é uma provável realização, tá? A gente tem candles de realização e a gente tem os candles se formando cada vez mais baixo, formando topos cada vez mais baixo aqui no gráfico semanal, e a gente pode ver o AJAX tocando aqui em 13 centavos de dólar, tá, pessoal? Então, talvez 13 centavos de dólar vai ser uma oportunidade para que a gente possa estar comprando o token AJAX para provavelmente surfar um próximo pump aqui no token AJAX, tá? Assim como no token MAN, assim como no token AJAX, como eu já trouxe aqui para vocês, tá bom? Já no token Solana, o token Solana tá chegando na nossa região, ou já chegou naquela região que eu tinha trago para vocês, que seria uma região de resistência e uma região de realização também, tá? Quem pegou esse tradezinho aqui conseguiu fazer seus 70%, como eu tinha trago aqui no canal. Ele basicamente seguiu a nossa análise. E agora para o token Solana a gente passa a observar no gráfico de 4 horas, porque está formando um padrãozinho não tão interessante, tá? Porque a gente vai ficar de olho no token Solana na formação de um topo mais baixo. Se o token Solana formar um topo mais baixo e romper esse fundo anterior, ele vai estar formando topos e fundos descendentes e provavelmente a gente vai ter mais correção aí no token Solana, tá, pessoal? Então é importante a gente ficar de olho aqui nessa característica e nessa formação. Já para o token AXS, a gente tem o token AXS na mesma formação que o token GMT, e o token AXS pode dar algumas oportunidades aí para a gente no fechamento de hoje. Isso porque a gente teve um candle de realização, observe que esse candle foi basicamente um candle de realização, e agora ele está confirmando a rejeição dessa região de resistência. Então ele rompeu essa região de resistência e rejeitou, não teve força suficiente ou não teve compradores suficiente para dar continuidade nessa alta aqui. O que a gente pode ter aqui para o token AXS é mais queda, isso se no fechamento de hoje o token AXS fechar abaixo dessa região, porque daí ele vai confirmar para a gente que de fato isso daqui foi uma realização e uma rejeição dessa região de resistência. A gente pode ter o token AXS em 9 dólares aí de novo, tá bom? Então, para essas altcoins é isso, fiquem atentos aí, porque a gente vai ter diversas oportunidades aí, independente se vai ser em alta ou em baixa, mas a gente vai ter um direcionamento melhor aí para o mercado e a gente vai ter diversas oportunidades aí pro decorrer dessa semana até início do mês de fevereiro, isso em futuros. E em fevereiro a gente vai ter oportunidades para montagem de carteira, onde a gente começa a comprar mais tokens agora em janeiro para surfar um possível pump que pode acontecer aí no mês de fevereiro, tá? Então fique atento aí no canal, aqui no canal vou estar trazendo oportunidades, análise diariamente também e principalmente tokens que tem grandes potenciais aí para o mês de fevereiro, para que a gente possa estar surfando e para que você possa estar surfando esses pumps aí e entra lá no grupo do Telegram, que por lá também mando algumas análises, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!